Então é isso aí, galera. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O Flamengo, que está voltando de férias, neste dia 8 de janeiro, o clube se reapresenta no Ninho do Urubu e já pode ser com mais um desfalque. O nosso Mengão aceitou a segunda proposta do Cruzeiro e encaminhou a venda de Fabrício Bruno para o time mineiro. Segunda peça do Flamengo que está se transferindo para o clube agora de Gabigol também, né? Gabigol e Fabrício Bruno, praticamente aí mais um jogador acertado com o Cruzeiro. Será que o nosso Mengão fez uma boa escolha em liberar Fabrício Bruno? Temos que entender o seguinte: de fato, o atleta não é titular no Flamengo nesse momento. Léo Ortiz e Léo Pereira têm sido os titulares da posição justamente porque estão vivendo um bom momento. Mas se tratando de 2025 e sabendo que o calendário vai ser bastante apertado porque teremos o Super Mundial de Clubes, um campeonato totalmente diferente, primeira competição que a FIFA organiza com praticamente diversos clubes do futebol europeu. Então, quem tiver elenco, quem tiver os melhores jogadores é quem terá mais êxito, né, em todas as competições. Então, na minha opinião, o Flamengo se desfez de um bom jogador e agora, é claro, terá que ir ao mercado da bola repor essa peça muito importante que é no setor defensivo. Já saiu Davi Luiz e agora perdemos Fabrício Bruno, né? Boto, que foi contratado para a montagem do elenco, para analisar as principais peças, sejam elas do futebol brasileiro ou sul-americano, para assim conseguir montar o seu elenco conforme a estratégia que Felipe Luiz deve adotar na temporada, até o momento não apresentou nenhuma contratação. Sabemos que o Flamengo terminou a temporada com apenas 5 milhões de reais em caixa. Tudo isso devido à compra do terreno, algumas parcelas que foram pagas de jogadores comprados em 2024, enfim, são N fatores que contribuíram para que o Flamengo não tivesse muito dinheiro em caixa nesse início de 2025. Então vamos trazer aqui essa informação aí de que o Flamengo encaminha a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Flamengo aceita a segunda proposta por Fabrício Bruno e clubes debatem detalhes finais. Ou seja, tudo agora depende de exames médicos e forma de pagamento. Tudo certo, a venda está concretizada, né? E é claro, dependendo da forma dos exames médicos e também da forma de pagamento, o Flamengo já deve finalizar essa venda nos próximos dias. Cruzeiro aumenta a oferta por Fabrício Bruno após primeira negativa do Flamengo. Ao que tudo indica, a negociação entre o Cruzeiro e Flamengo por Fabrício Bruno está chegando ao fim. Isso porque o mais querido sinalizou positivamente a segunda proposta enviada pela equipe mineira. Desse modo, as equipes devem se reunir nesta segunda para sacramentar a transação do zagueiro. Ou seja, a proposta foi aceita, os clubes debatem apenas a forma de pagamento. O Cruzeiro queria em 3 parcelas, né? O Flamengo queria algo mais vantajoso para ele, mas isso não será empecilho. Questão de reuniões a serem realizadas vão resolver essa situação. Após o Flamengo rejeitar a primeira proposta enviada pelo Cruzeiro, cerca de 5 milhões de euros, 31,8 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, a equipe mineira aumentou essa oferta. Assim, o time de Minas Gerais propôs um investimento fixo, em torno de 40 milhões por Fabrício Bruno, além de um valor de bônus. Com isso, os novos números agradaram a diretoria do Fla. A informação é do GE. Se antes foi oferecido 31 milhões de reais, ou seja, já aumentaram praticamente 8 milhões de reais aí com relação à primeira proposta. Então o Flamengo encaminhou essa venda. Após receber a primeira proposta, o Flamengo conversou com o Fabrício Bruno e o atleta admitiu o desejo de deixar o mais querido. Visto que perdeu espaço no elenco, o zagueiro também já teve contato com Fernando Diniz, treinador do Cruzeiro, e Pedro Lourenço, dono da SAF da equipe mineira, e expressou a vontade de reforçar o clube em 2025.
Quando o jogador participa ativamente de uma negociação, não tem que fazer jogo duro. O Flamengo deveria sim ter liberado, assim como liberou agora nesse final. Agora temos que levar em consideração que estamos perdendo um bom jogador. Um jogador que é titular em 99% das equipes do futebol brasileiro. É claro que diante das atuações de Léo Ortiz e Léo Pereira, ficou difícil o zagueiro atuar. Mas o Flamengo perde um excelente atleta. Técnico do Flamengo, Felipe Luiz, não se mostrou contrário à venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro. Isso porque, desde que assumiu o comando, o treinador demonstrou preferência por Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga titular. Assim, um profissional deu aval para José Boto, diretor de futebol do Fla, que liderou a negociação ao lado de Alexandre Matos, CEO da equipe mineira. Então, se o jogador não é titular e nesse momento já foi até liberado pelo treinador Felipe Luiz, não tinha o que o Flamengo fazer. É um atleta de alto nível e ficar na reserva iria desvalorizar um jogador que já tem 28 anos. O Flamengo fez correto. Precisamos destacar o seguinte: agora tem que ir ao mercado da bola para repor essa peça muito importante do setor defensivo. O Flamengo perde um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não era titular porque tem Léo Ortiz aí jogando em alto nível, um zagueiro que de fato é um dos melhores do país. Outro ponto que motiva Fabrício Bruno a ir para o Cruzeiro é por ser um clube que já atuou. O zagueiro foi revelado pela equipe mineira em 2016 e deixou o time em 2020, após ser vendido ao Red Bull Bragantino. Posteriormente, 2 anos depois, o defensor foi comprado pelo Flamengo por 15 milhões de reais. Então, a venda que o Flamengo está fazendo, é claro, poderia ter lucrado mais se tivesse conseguido convencer o jogador de sair na última janela de transferência. Uma proposta de 100 milhões de reais foi aceita pelo Flamengo, mas a questão salarial foi muito ruim para o atleta, que assim recusou a proposta. Agora, o Flamengo está vendendo por 41 milhões de reais um atleta que foi compro por 15 milhões de reais. Lucro aí bastante interessante para um jogador de 38 anos. Portanto, Fabrício Bruno, novo jogador do Cruzeiro, que agora sequer vai se reapresentar ao Flamengo nos próximos dias, já que a previsão para que todo o elenco se reapresente é no dia 8 de janeiro. Na sua opinião, o Flamengo fez certo em vender Fabrício Bruno? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. E aí, Fabrício Bruno, será que vai fazer falta? Sim ou não? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.